O grito ecoou pelas ruas empedradas do Chiado como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma e fazem as pedras tremerem. Você acha que pode me trair assim, Beatriz? Depois de tudo o que construímos sob o sol de Lisboa? Ana estava ali, no meio da Praça Luís de Camões, os olhos flamejantes como o vinho do Douro em colheita tardia, o peito arfando sob o vestido de linho que ela mesma bordara com motivos de azulejos. As pessoas pararam, os turistas com câmaras penduradas, os lisboetas nativos com olhares curiosos e solidários, porque em Portugal o drama do coração é como o mar, inevitável, profundo e partilhado. Beatriz, a CEO implacável da Vinha Douro, a empresa que dominava o mercado de vinhos portugueses com punho de ferro e visão de águia, sentiu o mundo ruir sob seus saltos Louboutin. Ela, que negociava fusões bilionárias sem piscar, agora tremia como uma folha de sobreiro ao vento de Sintra. Era o fim de uma tarde de verão, o ar carregado com o perfume de pastéis de nata frescos da Confeitaria Nacional e o salgado do Tejo que subia da Baía. Beatriz havia marcado o encontro para confessar tudo, o crush escondido que a consumia há anos, como uma garrafa de porto envelhecido na cave escura do seu coração. Ana, sua assistente-chefe de marketing, a mulher que transformava relatórios frios em campanhas que vendiam sonhos em garrafas de vidro verde, era o centro de seu universo secreto. Mas o destino, esse senhor caprichoso que em Portugal chamamos de saudade antecipada, havia tramado uma armadilha. Beatriz vira Ana rindo com um investidor espanhol na gala da Sociedade de Geografia, os braços entrelaçados de um jeito que parecia mais que profissional. Ciúme, esse veneno doce como moscatel, a fizera explodir em acusações no escritório na véspera e agora, aqui, na praça que testemunhara revoluções e amores proibidos, Ana contra-atacava com a fúria de quem fora traída. Eu? Trair você? Ana, por Deus, ouça-me. Beatriz estendeu a mão, mas Ana recuou como se tocasse em brasas. A multidão murmurava, uma senhora idosa com um lenço na cabeça abanava a cabeça em solidariedade, sussurrando ai, as mulheres de hoje, que fogo no sangue. Beatriz sentiu o peso de sua armadura corporativa, o blazer azul marinho impecável, o colar de pérolas do minho que herdara da avó, tornar-se uma prisão. Ela, que aos 38 anos comandava salas de reunião em Lisboa, Porto e até no Rio, onde expandira os negócios para o mercado brasileiro, nunca imaginara que seu maior conselho de administração seria o de um coração partido. Tudo começara 3 anos antes, numa feira de vinhos em Évora, no Alentejo dourado pelo sol inclemente. Beatriz chegara como a rainha do império, provando blends que misturavam castas antigas com inovações modernas, enquanto Ana, recém-contratada, observava de longe com olhos que pareciam capturar a essência da terra vermelha. Senhorita Beatriz, este tinto tem a alma de um fado, dissera Ana, erguendo uma taça com graça que fez Beatriz engasgar no primeiro gole. Desde então, o crush se instalara como era nas paredes de um convento franciscano, discreto, persistente, sufocante. Beatriz o escondera atrás de e-mails profissionais, cafés casuais no bairro Alto e olhares furtivos durante as reuniões no terraço com vista para o castelo de São Jorge. Ana, com sua risada que ecoava como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer, era o oposto dela, livre, criativa, com raízes em uma família de oleiros de Coimbra que ainda moldavam pratos com cenas de amores medievais. Mas o mal-entendido fermentara como mosto mal guardado. Na gala, Beatriz vira o espanhol beijar a mão de Ana, um gesto cortês, ibérico, nada mais. Seu ciúme, alimentado por noites insones ouvindo Amália Rodrigues em vinil, a fizera confrontar Ana no dia seguinte. Você e ele? Atrás das minhas costas? Ana, ferida, interpretara como rejeição, como se Beatriz a visse apenas como peão em seu tabuleiro de xadrez corporativo. E agora, na praça, o vulcão irrompia. Ana virou-se para ir embora, as lágrimas traçando caminhos no rosto bronzeado pelo sol das praias da costa da Caparica. Adeus, Beatriz. Que seus vinhos sejam eternos, mas seu coração. Esse que apodreça na solidão.
Beatriz correu atrás dela, ignorando os olhares, o salto ecoando como um tambor de procissão na Semana Santa. Pare! Ana, por favor, é um erro. Eu te amo. Desde Évora, desde o primeiro brinde. Não é traição, é medo. Medo de perder o que nem tive. As palavras saíram como um vinho jovem, cru e honesto, sem o polimento das negociações bilionárias. Ana parou sob a estátua de Camões, o poeta que cantara amores impossíveis, e virou-se devagar. O sol poente tingia o céu de laranja e púrpura como as saias das ranchadoras no Ribatejo. Amor? Você, a poderosa Beatriz, ama uma mulher como eu? Em Lisboa, onde os olhares julgam e as línguas afiam como facas de ourives? A multidão se dissipara um pouco, mas o ar ainda vibrava com a eletricidade do confronto. Beatriz aproximou-se, o coração batendo como o ritmo de uma morna cabo-verdiana misturada ao fado. Sim. E não me importo com os olhares. Em Portugal, amamos com a intensidade do mar que nos cerca. Deixe-me provar. Ana hesitou, os lábios tremendo como folhas de oliveira ao vento. Era o início de uma reconciliação frágil, como um vinho que ainda precisa de tempo na garrafa. Mas o drama estava apenas começando, sombras maiores pairavam, ecos de um passado que Beatriz escondera até de si mesma. Naquela noite, no apartamento de Beatriz no Príncipe Real, com paredes cobertas de azulejos do século XVIII e uma garrafa de maduro aberta na mesa de mogno, elas falaram pela primeira vez sem máscaras. Ana, sentada no sofá de veludo verde, traçava padrões invisíveis no ar com os dedos, como se pintasse a verdade. Eu pensei que você me via como uma subordinada, Beatriz. Alguém para enfeitar suas campanhas, não para compartilhar sua vida. Beatriz, descalça pela primeira vez em anos, ajoelhou-se aos pés dela, o gesto humilde contrastando com sua imagem de ferro. Eu escondi porque minha família. O meu pai, o patriarca da Vinha de Ouro, nunca aceitaria. Ele que construiu tudo com mãos calejadas nas vinhas de Santarém, sonhando com netos e tradições. Mas eu sonho com você, Ana. Com noites no Alfama, ouvindo fado ao vivo, dançando descalças na areia de Cascais. Ana sorriu pela primeira vez, um sorriso que iluminava como o farol de Belém. Então dance comigo agora. Elas se levantaram, os corpos se aproximando devagar, guiados por uma melodia imaginária de guitarras portuguesas. Não era paixão carnal, mas uma conexão profunda, como raízes entrelaçadas na terra alentejana. Beijaram-se ali, sob o lustre de cristal que tilintava suavemente, selando uma promessa sussurrada. Vamos devagar, como um vinho que se revela camadas por camadas. Mas o mundo exterior não perdoava segredos. No dia seguinte, no escritório envidraçado com vista para o aqueduto das Águas Livres, um e-mail anónimo chegou, fotos granuladas de Beatriz e Ana na praça, com legendas venenosas. A CEO e sua amante, escândalo na Vinha de Ouro? O remetente era desconhecido, mas Beatriz soube na hora, era espanhol, rejeitada em negócios e agora em vingança pessoal. O conflito se acendia e, com ele, a verdadeira prova de seu amor. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões de crise e olhares sussurrados nos corredores da Vinha de Ouro. Beatriz, com sua agenda lotada de chamadas para enólogos no Dão e distribuidores em Bruxelas, tentava manter a fachada de aço. Mas por dentro, era como o Tejo em maré alta, agitado, imprevisível. Ana, promovida discretamente a diretora criativa para justificar as horas extras juntas, trabalhava febrilmente em uma nova campanha, saudade em cada gole, inspirada no que agora sentiam. As ilustrações dela, com vinhas entrelaçadas como amantes e garrafas que capturavam pôres do sol lisboetas, eram obras-primas que misturavam o moderno com o ancestral, como um quadro de Paula Rego reinterpretada em tons de verde e ouro.
Você é genial, Ana, murmurou Beatriz durante uma pausa no terraço, onde o cheiro de jasmim do jardim subia misturado ao café forte da máquina. Ana corou o rubor como o vinho rosé de colares. É nosso amor que inspira, Beatriz. Mas e se o e-mail se espalhar? Seus acionistas, a imprensa. Beatriz apertou sua mão, os dedos entrelaçados como videiras em suporte. Deixemos que venha. Em Portugal, enfrentamos tempestades com um copo na mão e um fado na garganta. Lembra da Revolução dos Cravos? Flores contra balas. Nosso amor será nossa flor. Mas a traição veio de onde menos esperavam, de dentro. O pai de Beatriz, Dom Afonso, o viúvo de 70 anos que ainda supervisionava as vinhas com olhos de falcão, convocou-a à casa de família em Santarém, às margens do Tejo onde os arrozais dançavam ao vento. A quinta era um paraíso de tradições, paredes brancas caiadas, chaminé fumegante com ensopado de borrego no inverno e uma adega onde garrafas de 1920 cochichavam segredos. O que é isso que ouvi, filha? Rumores de imoralidades na empresa? Seus olhos, enrugados como cascas de sobreiro, perfuravam-na. Beatriz sentiu o peso da herança, a empresa fundada por seu bisavô após o terremoto de 1755, renascida das ruínas como fênix. Pai é amor. Puro como o primeiro mosto da vindima. Dom Afonso bateu o cajado no chão de azulejos e quando como um trovão ribatejano. Amor? Com uma mulher? Isso manchará o nome da família. Pense nos sócios, nos padres da nossa paróquia em Fátima que abençoam nossas safras. Ele revelara então sua própria traição velada, anos atrás, esconder uma aventura com uma enóloga francesa para proteger a imagem da Vinhadouro. Eu traí sua mãe por dever. Você fará o mesmo por honra. Beatriz saiu dali com o coração em farrapos, dirigindo de volta a Lisboa pela A1 as planícies do Ribatejo borradas pelas lágrimas. Como contar a Ana? Como explicar que o passado do pai era o espelho de seu medo? Chegando ao apartamento, encontrou Ana preparando um bacalhau à brasa improvisado, o cheiro de cebola e ovo preenchendo o ar como um abraço. O que houve? Seus olhos estão como o céu antes da trovoada em Sintra. Beatriz desabou no sofá, contando tudo em sussurros entrecortados. Ana ouviu em silêncio, depois a puxou para si. Traição gera traição, Beatriz. Mas nós quebraremos o ciclo. Vamos à vindima no Douro, só nós duas. Deixemos o vinho nos curar. A viagem ao Douro foi um bálsamo. O trem do Douro partiu de Campanhã no Porto ao amanhecer, serpenteando pelos vales onde vinhas em socalcos pareciam escadas para o céu. Em Pinhão, alugaram uma quinta modesta, com varanda sobre o rio que brilhava como safira. Lá, entre colheitas manuais, mãos sujas de uva Storiga Nacional, risadas e quando com os pássaros, elas se redescobriram. Ana pintava esboços rápidos das paisagens, capturando a luz dourada nas encostas, enquanto Beatriz, pela primeira vez, pisava uvas descalça, sentindo a terra úmida entre os dedos como uma conexão ancestral. Aqui, no berço do nosso vinho, sinto que podemos ser livres, disse Beatriz, beijando a testa de Ana sob um sol que beijava as colinas. Noites eram para histórias. Ana contava lendas de Coimbra, de estudantes apaixonados nas serenas medievais, Beatriz, memórias da avó, que tecera rendas de bilros em Viana do Castelo enquanto cantava modinhas tristes. O amor delas florescera ali, romântico e humano, como um fado que começa em dor e acaba em esperança. Mas o mal-entendido com o pai de Beatriz fermentava, ele enviara um ultimato por carta, selada com cera vermelha como sangue. Escolha, a empresa ou o escândalo. Beatriz escondeu a carta, temendo que Ana a visse como fraqueza.
De volta a Lisboa, o escritório fervia. A campanha de Ana lançara um sucesso que vendia garrafas como nunca, mas os rumores cresciam. Um jornalista do Público ligara, farejando a história. Senhorita Oliveira, confirme, romance na Vinha Douro? Ana desligara, mas o pânico se instalava. Em uma noite chuvosa, típica do outono lisboeta, com o Tejo rugindo sob as pontes iluminadas, Beatriz confessou a carta. Meu pai quer que eu termine. Diz que é por amor à tradição. Ana sentiu a traição como uma faca, não do pai, mas da hesitação de Beatriz. Você ainda esconde coisas de mim? Como o ciúme com o espanhol? A discussão explodiu, pratos voando na cozinha como fogos de artifício na festa de São João. Ana saiu porta afora, correndo pelas ruas molhadas do Chiado até o mirador de Santa Catarina, onde o Cristo Rei pescava do outro lado do rio como um guardião distante. Lá, sozinha com a chuva, chorou pela primeira vez desde a morte da mãe, uma tecelã de arraiolos que lhe ensinara a bordar sonhos em tapetes. Beatriz encontrou horas depois, encharcada, o blazer colado ao corpo. Eu errei de novo. Mas não o vou escolher. Vou lutar por nós, como os pescadores do Algarve lutam contra as ondas. Elas se reconciliaram ali, abraçadas sob a garoa, o beijo salgado pela chuva e pelas lágrimas. Mas o verdadeiro Ceaotrau se aproximava. O pai de Beatriz, em um ato de desespero, vazara as fotos para a imprensa, traindo a própria filha para salvar a empresa. O escândalo irrompeu como uma erupção vulcânica nas ilhas dos Açores, repentino, destruidor, mas com cinzas que fertilizam a terra. Na manhã seguinte, o Diário de Notícias estampava em manchete: Vinha Douro, amor proibido ou escândalo corporativo? As fotos da praça, ampliadas e sensacionalistas, circulavam nas redes, com comentários que misturavam apoio progressista, amor é amor, como o vinho é vinho. A conservadorismo rançoso e quando vozes de vilas no interior onde tradições pesavam mais que o progresso. Beatriz acordou com o telefone tocando sem parar, acionistas furiosos, enólogos leais ligando de Vila Real, até a prima de Faro mandando mensagens de encorajamento disfarçado. No escritório, o caos reinava. Ana, pálida como a cal das paredes alentejanas, organizava uma equipe de crise, mas seus olhos traíam o pânico. Eles nos pintam como vilãs de uma telenovela brasileira, Beatriz. Como se nosso amor fosse um crime contra a pátria. Beatriz, em sua sala com vista para o Rocio onde Dom Pedro IV montava guarda eterna, fechou a porta e puxou Ana para um abraço. Não é crime. É o que nos torna humanas, como os poetas de Petrarca que inspiraram Camões. Vamos enfrentar isso juntas. Mas por dentro, Beatriz fervia contra o pai. Como ele pudera? O homem que ensinara a podar vinhas aos 10 anos, que chorara no funeral da esposa cantando estranha forma de vida, agora apunhalava pelas costas. A traição se revelara em uma ligação noturna. Dom Afonso, voz embargada pelo conhaque velho, confessara. Eu fiz pelo bem da empresa, filha. Você é fraca por isso. Por ela. Beatriz desligara, o coração partido como uma ânfora romana escavada em Conímbriga. Fraca? Ele que é o fraco, Ana. Presa a um Portugal que não existe mais. Decidiram contra-atacar com transparência, uma coletiva de imprensa no ateliê de Ana no Bairro Alto, onde telas inacabadas de vinhas e amantes se entrelaçavam em cores vivas. Vamos contar nossa história, não a deles, propôs Ana, os olhos brilhando com a determinação de uma fadista no palco do Senhor Vinho. A coletiva foi um espetáculo lisboeta, jornalistas amontoados entre cavaletes de pintura e garrafas de prova, o ar cheirando a terbentina e mosto. Beatriz subiu ao improviso palco, de vestido simples preto como luto, Ana ao lado com um chale de lã minhota. Sim, amamos.
E esse amor impulsiona a vinha de ouro mais que qualquer fórmula química. Em Portugal, onde o fado chora mas dança, nosso vinho celebra todas as formas de coração. Aplausos irromperam, misturados a flashes, e uma repórter do Expresso perguntou: "E a família?" "O senhor Afonso?" Beatriz pausou, a voz firme como granito de Óbidos. "A família que me traiu hoje aprenderá o que é lealdade verdadeira." A notícia virou viral, com hashtags como Amor na Vinha e apoio de celebridades. Até a fadista Carminho tweetou uma letra adaptada: "Amor de mulher para mulher, como o Douro que corre sem fim." Mas o custo veio rápido. Boicotes de distribuidores conservadores no Alentejo, onde padres influentes pregavam contra os pecados modernos. Ana recebeu ameaças anônimas, sombras de um Portugal rural que ainda via o amor lésbico como aberração, não como bênção. "Eu tenho medo, Beatriz. Minha família em Coimbra. Eles me deserdariam como uma ovelha negra." Beatriz a consolou com chá de ervas do luso, comprado na Feira da Ladra, e promessas sussurradas: "Vamos para os Açores, onde o mar lava tudo." Ou para o Brasil, onde nosso vinho já conquistou corações livres. O CAO Trau pessoal veio em uma visita surpresa à quinta em Santarém. Beatriz dirigiu sozinha, o rádio tocando Gaivota da Amália, as lágrimas borrando a autoestrada. Dom Afonso esperava na varanda, curvado como uma videira velha, uma garrafa de colheita de 1963 aberta. "Eu errei, filha. Sua mãe. Ela sabia da minha traição e me perdoou com um abraço. Mas eu, tolo, pensei que tradição era prisão." Ele estendeu uma carta amarelada, escrita pela avó de Beatriz, palavras sobre amor escondidos na corte de D. João V, onde damas se amavam em segredo atrás de tapeçarias de tapeçaria. "Sua avó era como você. AME livremente, ou o fado nos engolirá." Beatriz chorou então, um choro catártico como a chuva que fertiliza as vinhas, e perdoou. Não instantaneamente, mas com a paciência de quem envelhece um vinho. De volta, contou a Ana tudo, e elas celebraram com um piquenique no Parque Eduardo VII, sob os pavões que passeavam como nobres decadentes. "Ele vai se redimir", disse Beatriz, mordendo uma fatia de broa de milho. Ana riu, o som leve como o vento em Aveiro. "E nós? Vamos nos casar na igreja de São Roque, com azulejos que contam histórias de redenção?" O romance delas se aprofundava, humano e vulnerável, entremeado de cultura, visitas ao Museu do Fado, onde ouvia canções de perda e reencontro, e tardes cozinhando cataplana no mercado da Ribeira, rindo de temperos errados. Mas o conflito corporativo persistia, um grande investidor ameaçava puxar fundos, forçando Beatriz a uma reunião tensa em Madrid. Lá, sozinha no hotel com vista para o retiro, Beatriz sonhou com Ana, um sonho onde vinhas as uniam em um abraço eterno. Acordou decidida, ligou para o investidor e, em português puro, defendeu seu amor como defendia seus vinhos. "O melhor blend é o autêntico. E o nosso é." Ele recuou, impressionado pela paixão. Mas em Lisboa, Ana enfrentava sua própria traição. Uma ex-colega de arte, invejosa, espalhara boatos de que Ana usava o romance para subir na empresa. O mal-entendido feriu Ana profundamente, fazendo-a questionar: "Sou eu quem você ama, ou a ideia de rebeldia?" A dúvida de Ana era como uma nuvem sobre o céu azul de Sagres, escurecendo o horizonte que prometia tanto. Naquela semana, enquanto Beatriz fechava o acordo em Espanha, Ana vagava pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo de Lisboa, onde grafites de bordalos celebravam a efemeridade da vida. Sentada em um café com vista para o Tejo, ela rabiscava em um caderno, esboços de Beatriz como uma deusa romana, mas com espinhos de rosas portuguesas ao redor. "É real ou só um conto de fadas moderno?", murmurava para si, o capuccinho esfriando como seu ânimo.
A ex-colega, Maria, uma pintora de Setúbal com língua afiada como faca de atum, havia sussurrado nos ouvidos de amigos comuns. Ana sempre usou charme para avançar. Agora, com a CEO, puro oportunismo. Quando Beatriz voltou, bronzeada pelo sol madrileno e com uma garrafa de Rioja como troféu de paz, encontrou Ana distante, como um barco à deriva na ria de Aveiro. O que houve, amor? Seus olhos tão tristes como um fado de Coimbra. Sentaram-se no jardim do Palácio da Ajuda, entre fontes murmurantes e estátuas de rainhas esquecidas, e Ana despejou tudo. Sinto-me usada, Beatriz. Como se nosso amor fosse escada para sua imagem progressista. Beatriz sentiu o ciúme antigo ressurgir, mas conteve-o, optando pela honestidade crua. Você é minha âncora, não minha escada. Lembra da vindima? Ali, sem títulos, só nós. Para provar, Beatriz cancelou uma reunião crucial e levou Ana a uma surpresa. Um passeio de barco pelo Tejo ao pôr do sol, com um violinista tocando melodias de Vivaldi adaptadas ao violino português. Sob as pontes iluminadas, 25 de Abril, Vasco da Gama. Elas conversaram horas, o vento salgado bagunçando os cabelos. Eu traí sua confiança ao esconder o ultimato do meu pai, admitiu Beatriz. Mas aprendi, amor é transparência, como vinho sem corantes. Ana perdoou, o mal-entendido dissolvendo-se como açúcar no Porto Branco. Elas brindaram com taças de espumante de bairrada, rindo de como o escândalo trouxera mais vendas. O vinho do amor proibido vende como pão quente na moraria. O romance se reavivou, romântico em gestos simples. Ana bordando um lenço para Beatriz com motivos de conchas de Santiago do Cacém, Beatriz cozinhando francesinha à moda do Porto, mesmo queimando o queijo. Mas o céu austral se aproximava como uma tourada em Évora, inevitável e perigoso. Dom Afonso, redimido mas frágil, sofreu um derrame na quinta, o coração cedendo ao peso das culpas. Beatriz correu para Santarém, deixando Ana com um bilhete. Cuide de mim no hospital, como eu cuido de você. No quarto estéril do hospital de Santarém, com cheiro de desinfetante misturado antissético, o pai acordou fraco, os olhos suplicantes. Perdão, filha. Eu vi em você minha própria covardia. AME sem medo. Beatriz chorou ao seu lado, segurando a mão calejada que outrora colhera uvas. Ana chegou horas depois, traindo cansaço para estar ali, trazendo um buquê de flores silvestres do Ribatejo. Ele vai melhorar, sussurrou ela, beijando a testa de Beatriz. A recuperação de Dom Afonso foi lenta, como o envelhecimento de um tawny, mas transformadora. Na cama, ele pediu para conhecer Ana de verdade. Elas conversaram sobre arte, vinho e o Portugal que mudava, das manifestações do 25 de Abril às marchas do orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam ao lado de cravos vermelhos. Você a faz brilhar, rapariga, disse ele, voz rouca. Como o sol no Douro. Foi o perdão definitivo, uma ponte entre gerações. Mas enquanto o pai se recuperava, a empresa enfrentava sua maior crise. O grande investidor, agora aliado rivais de Évora, ameaçava uma OPA hostil, usando o escândalo como alavanca. Eles querem nos engolir como tubarão no Atlântico, disse Beatriz a Ana em uma noite insone, o apartamento e quando com o tic-tac de um relógio de cuco minhoto. Ana, com sua criatividade flamejante, propôs o contra-ataque, uma campanha global, Raízes de Amor, filmada nas vinhas do Douro com elas como estrelas sutis, não explícitas, mas evocativas, como um fado que sugere sem dizer. Envolveram cineastas de Tavira, músicos de Chaves, transformando a narrativa em celebração da diversidade portuguesa, de amores medievais em castelos do Mondego a uniões modernas em praias da Nazaré. O vídeo viralizou com milhões de views e celebridades internacionais, de Madonna em turnê pelo Algarve, atores brasileiros, endossaram. O investidor recuou, humilhado, e a vinha dor saiu mais forte, com ações subindo como espuma de cava.
No entanto, o conflito pessoal não acabara. Ana descobriu, através de um e-mail hackeado, que Maria, ex-colega, tramara com o espanhol para vazar mais provas, fotos antigas de Ana em festas artísticas, distorcidas para sugerir promiscuidade. A traição dupla feriu Ana como sal em ferida aberta. Porque sempre eu sou a vilã, gritou ela em uma discussão acalorada no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes. Beatriz, exausta mas amorosa, a abraçou contra o vento. Porque o mundo teme o que brilha. Mas nós somos inquebráveis, como o aqueduto que resiste séculos. Elas resolveram o mal-entendido confrontando Maria em uma exposição no MAT, onde a arte moderna se misturava a rios industriais. Sua inveja é seu fado, não o nosso, disse Ana, voz firme. Maria, envergonhada, confessou e pediu perdão, um momento humano de fraqueza partilhada. Com as traições desmascaradas, o amor de Beatriz e Ana entrou em uma fase de florescimento sereno, como as amendoeiras em flor no Alto Alentejo em fevereiro, prometendo frutos doces. Elas viajaram para o Minho, terra de Beatriz, onde chuvas finas regavam os campos verdes e castelos medievais sussurravam lendas de rainhas guerreiras. Em Guimarães, berço da nação, visitaram a cidadela, mão na mão disfarçadamente entre turistas, sentindo a história pulsar como vinho nas veias. Aqui nasceu Portugal e aqui renasce o nosso amor, disse Beatriz, comprando um par de brincos de filigrana para Ana, ortorcido como seus destinos entrelaçados. Ana, em retribuição, esculpiu um pequeno azulejo com suas iniciais, inspirado nos painéis de São Bento. De volta a Lisboa, a rotina se tornou poesia cotidiana. Manhãs com galão no café à brasileira, onde Fernando Pessoa outrora sonhava, tardes de trabalho na Vinha Douro, agora um farol de inclusão, com treinamentos sobre diversidade inspirados em suas experiências. Dom Afonso, recuperado, visitava o escritório, orgulhoso, brindando com Ana em particular. Você trouxe cor à nossa casa, como os papagaios de Macau nas velhas rotas. Ele até a convidou para a vindima anual, um gesto que selava a reconciliação familiar. O conflito com o passado se dissolvia, deixando espaço para o futuro romântico. Planos de uma cerimônia discreta em uma capela de Mafra, com ecos de órgãos barrocos e flores de laranjeira do Algarve. Mas o drama não poupa os felizes por completo. Um último mal-entendido surgiu de forma sutil, como névoa matinal no Vale do Lima. Durante uma feira de vinhos em Vila Nova de Gaia, Beatriz foi abordada por uma antiga flame, uma enóloga de Bordeaux que retornara a Portugal por negócios. Isabel, com sotaque francês misturado a português fluente, flertava abertamente, revivendo memórias de um romance juvenil em Paris. Ana viu de longe, o ciúme reacendendo como brasa sob cinzas. Outra traição? Você nunca muda, confrontou ela no hotel à beira do Douro, as águas escuras refletindo sua dor. Beatriz, chocada, explicou, era passado, Ana. Como um vinho que provei e descartei. Você é o presente eterno. Para resolver, Beatriz organizou uma noite no Adega do Tagaste, um fado autêntico no Alfama, onde cantores de meia-idade derramavam almas em microfones enferrujados. Sentadas em mesas de toalha xadrez, com pratos de carapaus grelhados e pão de milho, elas ouviram lágrima, a voz da fadista rasgando o ar enfumaçado. No intervalo, Beatriz se ajoelhou, não em proposta, mas em vulnerabilidade, e recitou um poema improvisado, inspirado em Sofia de Mel Brainer. No mar de Portugal, duas ondas se encontram, não para se perder, mas para ser uma. Ana, tocada, perdoou e elas dançaram uma valsa lenta entre as mesas, ignorando olhares curiosos, o amor delas uma declaração silenciosa contra o mundo. O CAO corporativo, agora resolvido, deu lugar a um humanismo maior. A Vinha Douro lançou uma fundação para artistas LGBTQ+, em regiões rurais, financiando ateliê em Évora e residências em Sintra. Ana liderou, transformando vidas. Uma jovem de Beja, fugida de família conservadora, encontrou na pintura uma voz, como Ana outrora.
Beatriz via nisso o legado verdadeiro, além de balanços. Você me ensinou a ser mais que CEO, humana, confidenciou ela uma noite no Jardim Botânico de Lisboa, entre orquídeas exóticas e palmeiras sussurrantes. Ana sorriu, e você me deu coragem para sonhar grande, como as caravelas de Vasco da Gama. Contudo, uma sombra final pairou, a saúde de Dom Afonso piorou novamente, um lembrete da fragilidade humana. Em seu leito, ele pediu um último desejo, ver as duas unidas em uma bênção informal na capela da família, com o padre de Santarém, um homem progressista que lera Teilhard de Chardin oficiando. Foi um momento de lágrimas e risos, com primos tocando concertina e tias servindo pastéis de Santa Clara. Que o vinho de suas vidas seja doce e longo, abençoou o padre. Dom Afonso faleceu dias depois, em paz, deixando a empresa Beatriz com uma carta, AME como eu não amei. Com todo o fogo português. O luto foi profundo, mas partilhado, como um fado coletivo. No funeral em Santarém, sob chuvas de primavera que lavavam a terra, Ana ficou ao lado de Beatriz, a mão firme na dela. Ele nos uniu no fim, sussurrou Ana. Beatriz assentiu, o coração pesado mas grato. O conflito final, a perda, trouxe clareza. O amor delas era resiliente, tecido na tapeçaria da cultura portuguesa, onde dor e beleza dançam juntas. Meses após o funeral, Lisboa acordava para um verão preguiçoso, com o Tejo preguiçoso refletindo sãos de safira e gaivotas preguiçosas planando sobre os cais. Beatriz e Ana, agora noivas em espírito se não em papel. O papel espera o mundo certo, diziam elas, rindo, transformaram o luto em ação. A fundação floresceu, patrocinando um festival de arte em Óbidos, a vila literária morada onde livros e amor se escondem em becos floridos. Ana curou a exposição central, Saudades e Renascimentos, com obras de artistas que, como elas, haviam navegado tempestades emocionais. Beatriz discursou na abertura, voz e quando nas muralhas medievais. Em Portugal, perdemos e encontramos, choramos e brindamos. Nosso amor é isso, um ciclo eterno, como as marés do Atlântico. O romance delas, agora maduro como um reserva de 20 anos, manifestava-se em gestos profundos, caminhadas ao amanhecer pela costa de Cascais, pés na areia fria, conversando sobre filhos, talvez adotados de orfanatos em Angola, herança das antigas ligações coloniais, mas com amor puro. Quero ensinar-lhes o fado, mas também a dançar a lambada, sonhava Ana. Beatriz, outrora pragmática, sonhava agora, e provar vinhos com eles no Douro, contando histórias de avós teimosos. Não havia pressa, o amor lésbico delas era uma tapeçaria tecida devagar, com fios de paciência e paixão. Um último eco de conflito surgiu em uma reunião de acionistas no Porto, onde um diretor idoso, resquício do Conselho Antigo, questionou a estabilidade emocional de Beatriz pós-luto. Uma CEO de luto e paixões não convencionais? Ana, presente como conselheira, ergueu-se como uma leoa de Mondego. Paixões não convencionais construíram impérios. Pergunta Dona Maria I, que amou em segredo. O homem recuou e a sala aplaudiu, um marco de aceitação corporativa tingida de verde vinho. O clímax emocional veio em uma viagem aos Açores, ilhas de névoa e vulcões onde o oceano sussurra segredios. Em São Miguel, alugaram uma casa nas Furnas, perto de lagoas termais que borbulhavam como caldeiras de feitiços. Lá, sob o céu estrelado que parecia um manto de Fátima, Beatriz finalmente propôs, não com anel de diamante, mas com uma garrafa de vinho ancestral, lacrada com cera de vela de igreja. Case comigo, Ana. Não por lei, mas por alma. Que nosso amor seja lenda, como as de Inês de Castro. Ana, lágrimas brilhando como orvalho em hortênsias, aceitou com um beijo que selava destinos. Elas mergulharam nas águas quentes, corpos flutuando em harmonia, o vapor subindo como orações.
De volta a Lisboa, o casamento símbico aconteceu no convento dos Jerónimos, com monges cantando salmos antigos e amigos de todo Portugal, de pescadores da Ericeira a poetas de Évora, testemunhando. Não foi grandioso, mas humano, bolo de noz de broa, vinhos de todas as regiões e um fado tocado por uma artista lésbica de Tavira, cujas letras ecoavam sua jornada. Dom Afonso, em espírito, sorria das fotos na parede. O final era humanista, não trágico, um amor que sobrevivera a traições, mal-entendidos e perdas, florescendo como Portugal mesmo, resiliente, apaixonado, entre mar e montanha. Anos depois, com a vinha de ouro expandida para a África e Ásia, Beatriz e Ana sentavam no terraço do Chiado, velhas mas vibrantes, taças erguidas ao pôr do sol. Nossa história é um vinho raro, dizia Beatriz. E nós, as uvas que o tornaram possível, respondia Ana. Em Portugal, o amor assim não acaba, ele envelhece gracioso, deixando saudades doces para as gerações. E assim, sob as estrelas do fado, elas viviam, não perfeitas, mas inteiras.